Fala galera, sou Renan Rodrigues, coordenador e professor do curso Maestria. Olha só, hoje o assunto, a aula de hoje é de equação do primeiro grau. É um assunto que despenca em qualquer concurso público, beleza? Bora começar? Vamos lá, eu vou ensinar para vocês a equação do primeiro grau de jeito rápido, direto e bem simples, tá certo? Então, como eu disse, a equação do primeiro grau é um assunto que cai em qualquer concurso. Ela pode vir de duas formas, ou a forma de uma equação, onde você vai ter que desenvolvê-la, tá? Ou em formato de um problema, onde você vai interpretar o problema e depois passar para a equação do primeiro grau, tá? Essa aula de hoje é apenas sobre equação propriamente dita, como você desenvolver uma equação. Eu vou te passar do zero qual é a ideia de equação para depois eu ensinar vocês a resolver, beleza? Vamos lá. Então, se liga nesse nosso slide aqui. Tem aqui equação do primeiro grau. Bom, o que vocês têm que entender é que a equação do primeiro grau, a gente sempre vai trabalhar, como vocês podem ver aqui, ó, com uma incógnita. Vou botar aqui, ó, com uma incógnita. O que é uma incógnita? Incógnita nada mais é que uma letra do nosso alfabeto, tá? Então vamos botar aqui, ó, a incógnita, ela é uma letra do nosso alfabeto, tá certo? Que ela pode ser X, ela pode ser Y, ela pode ser A, pode ser B. Qualquer letra do alfabeto, ela é chamada de incógnita. Então, por que eu sei que na matemática eu uso uma incógnita? Simples. A incógnita na matemática, ela é o quê? Ela é um número, tá? Que eu não sei que número é esse. Por eu não saber que número é esse, eu vou chamar de X, que é o mais usado, que é a incógnita, tá? Então, até a gente usa no nosso dia a dia, isso é uma incógnita para mim. Quer dizer o quê? Que você sabe que algo existe, mas você não sabe o que é, beleza? Então, vamos lá aqui, ó. Olha esse exemplo que eu botei aqui. João tinha uma quantidade de bolas cheias, porém 5 murcharam, restando apenas 3 cheias. Quantas bolas tinha João? Tá certo? Então, eu montei uma equaçãozinha aqui para vocês verem. Olha, nesse caso aqui, a variável que pretendemos descobrir é o número de bolas. Ou seja, eu não sei a quantidade de bolas. Então, eu chamei de X. X é o quê? É a quantidade de bolas. Beleza? Então, o que o problema disse? João tinha uma quantidade de bolas cheias, X, não sei quantas, porém 5 murcharam, restando 3. Então, olha só, eu já montei uma equação desse problema. Eu tinha X bolas, que é o total, menos 5, tá certo? Resultou em 3. Logo, é 8 o resultado. Mas daqui a pouco eu ensino como eu achei o resultado. Então, o que você tem que entender equação do primeiro grau é quando eu quero achar um valor, uma quantidade de algo, e eu não sei quanto ela é, tá? Eu não sei que número ela representa, então eu chamo de incógnita. Antes de eu passar para vocês alguns pontos, é interessante que vocês saibam alguns elementos que podem vir em problema. Por exemplo, aqui, ó, olha que eu tenho aqui, um número qualquer, ó, primeiro esse termo aqui, ó, um número qualquer ou valor que a questão pede como resultado x. Então, a partir do x, a gente vai conseguir vários conceitos, identificar vários conceitos relacionados a ele. Beleza? Vamos lá. Quando eu falo a metade de um número, eu não sei que número é esse. Eu considerando que esse número é x, então a metade é x sobre 2. Por quê? Porque se a metade, por exemplo, a metade de 10 é 5, a metade de 8 é 4. Como é que eu chego no resultado? Eu pego o número e divido por 2, tá? Então, quando eu falo em metade, eu divido por 2. Com a letra não é diferente. A metade de x é x por 2 também. Agora, quando eu trabalho o dobro de alguma coisa é o quê? É vezes 2. Por exemplo, qual é o dobro de 20? 40. Eu pego 20 e multiplico por 2. Qual é o dobro de 10? 20. Eu pego 10 e multiplico por 2. Qual que é o dobro de x? Não é apenas multiplicar por 2? Então, 2 vezes x é igual a 2x. Beleza? Show de bola. A soma de dois números distintos. Vamos lá. Eu falei para vocês que a incógnita, ela representa números, tá? Se eu não sei que números são esses, eu chamo de letra, tá? Se eu tenho uma expressão onde eu tenho a mesma incógnita, por exemplo, x de várias formas, eu quero dizer que esse número está representado pela mesma incógnita, ou seja, é o mesmo número. Por exemplo, se eu falo para vocês assim, ó, 3x mais 4x.
Eu posso dizer que esse elemento aqui, ó, ele é um número, que eu não sei que número é esse, e esse aqui é o mesmo número, porque é a mesma letra. Nesse caso que a gente está vendo aqui, ó, desse exemplo aqui, eu tenho o quê? X e Y, tá certo? Se eu tenho letras diferentes, quer dizer que eu tenho números diferentes, beleza? Show de bola! E agora a soma dos números iguais. Pessoal, é importante vocês entenderem o seguinte, quando eu trabalho, vou botar aqui no cantinho aqui, ó, quando eu trabalho com letras, existem algumas coisas que vocês podem fazer e algumas coisas que vocês não podem fazer. Esses são conceitos importantes. Por exemplo, eu só posso somar termos que tenham letras se as letras forem iguais. Por exemplo, 2x mais 3x, eu tenho que é igual a 5x. Por quê? Porque aqui é x e aqui também é x. Então, eu consigo somar, tá certo? Porque é o mesmo elemento, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou fazer mais um aqui, ó. 2y mais y. Eu posso somar? Posso. Por quê? Porque a parte da letra é a mesma. Aqui é y, aqui é y. Vamos dizer que é a mesma família. Então, eu consigo somar. Que vai dar quanto? 2y mais y é igual a 3y. Ah, Renan, mas aqui nesse y não tem um número não. Tem, pô. É como se fosse 1. Só que ele não precisa aparecer. Então, eu venho 2 mais 1, eu acho 3. Beleza? Show de bola. Se forem letras diferentes, eu não consigo somar. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 2x mais 4y. Eu consigo somar esses dois elementos? Não, eu não consigo. Por quê? Porque a parte da letra está diferente. Eu não consigo somar termos que tenham a parte da letra das incógnitas diferente, apenas iguais, ou seja, da mesma família. Fechou? Beleza, então. Vamos lá, passando para o próximo slide aqui, ó. Quando eu tenho o produto, ó, olha que ele fala, o produto de dois números iguais. Produto é multiplicação. Então, eu tenho, por exemplo, x vezes x, x ao quadrado, beleza? Só que fica tranquilo que a gente vai ver uma aula só disso aí, tá bom? Show de bola. Agora vamos deixar um pouco mais complexo. Por exemplo, a soma do triplo de um número. Não sei que número é esse, então vamos lá. Triplo de um número é 3x, ou seja, o triplo de alguma coisa, eu pego esse alguma coisa e multiplico por 3, não é isso? Então fica 3x quando eu falar com a letra. Mas, que ele está falando a sua metade. Vocês já aprenderam que a metade de x é x sobre 2. Depois eu ensino para vocês como vocês vão resolver isso aí. Beleza? Por enquanto, deixa desse jeito. A terça parte de um número. Pessoal, quando eu falo em terça parte, toda vez que eu falar em parte, por exemplo, terça parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte, lembre-se, parte é divisão. Então, por exemplo, a terça parte de alguma coisa é x sobre 3. Se eu falasse, por exemplo, a quarta parte, seria x sobre 4. A quinta parte, x sobre 5. E por aí vai. Então, a diferença é dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, é vezes. Tá? Se eu falo terça parte, quarta parte, quinta parte, é divisão. Show? Beleza. Show de bola. Então, aqui, ó. Próximo passo é o seguinte, a gente identificar os membros de uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, ela tem alguns elementos que são importantes vocês saberem. Elas sempre vão estar. Por exemplo, numa equação do primeiro grau, eu sempre vou ter um sinal de igual. Sempre vocês vão ter um sinal de igual numa equação do primeiro grau. Beleza? Tá. Os elementos que estão à esquerda do sinal de igual, ou seja, esses elementos aqui, é chamado de primeiro membro, tá? Os elementos que estão à minha direita são chamados de segundo membro. Então, o sinal de igual ele é um divisor. Quem está à esquerda dele é o primeiro membro, quem está à direita dele é o segundo membro. Já já vocês vão entender quando vocês vão usar isso aí. Beleza? Show de bola. Bora seguindo aqui, ó. E aqui eu faço uma parte aqui, ó. Assunto importante que vocês nunca podem fazer, tá? Eu nunca posso fazer duas coisas. Eu até passei para vocês uma delas, ó. Eu não consigo somar ou subtrair letras diferentes. Por exemplo,
x menos y, eu não consigo resolver. Só consigo resolver termos com as mesmas letras, beleza? Nem subtrair e nem somar. Vai ficar do jeito que está. Show de bola? E eu também não posso fazer é somar ou subtrair letra com número apenas. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, x mais 4. Eu não posso fazer nada. Eu não consigo juntar esses elementos. Assim também na subtração. Por exemplo, a menos 5. Eu não consigo juntar. Vai ficar desse jeito. Lembro para vocês que o que a gente pode fazer, vou botar de vermelho aqui, é quando a parte da letra for igual. Por exemplo, 3x menos x. Eu consigo, porque vai dar 2x. Ah, Renan, eu não entendi por que eu consigo. Simples, pô, porque a parte da letra aqui, ó, elas são iguais. Então eu consigo resolver. Quando forem diferentes, eu não consigo resolver. Guarda isso no seu coração, hein? Beleza? Bom, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos resolver equações do primeiro grau. Tá? Eu vou resolver junto com vocês, tá? Para vocês ficarem guardados aí. Depois vocês pratiquem. Tá? Nesse canal aqui, lá no link, eu vou colocar um PDF com várias equações para que vocês consigam praticar. Beleza? Vamos lá aqui, ó. Bom, essa primeira equação aqui a gente tem aqui. 3x mais 7 é igual a x menos 3. Beleza? O que você tem que identificar primeiro é separar o primeiro membro e o segundo membro. Vamos lá, vamos separar aqui, ó, para ficar tranquilo, ó. Esse cara aqui é o meu primeiro membro e esse cara aqui é o meu segundo membro. Beleza? Primeiro membro, segundo membro. O primeiro passo para eu resolver uma equação do primeiro grau é passar o que tem letra para o primeiro membro e o que não tem letra para o segundo membro. Esse é o primeiro passo. Quando eu mudo de lado, eu mudo a operação ou o sinal. O que está mais passa menos, o que está menos passa mais, o que está multiplicando está dividindo, o que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Mas isso só se você mudar de lado. Ou seja, se eu mudar um elemento para o primeiro, está no segundo, vai para o primeiro, ou do primeiro for para o segundo. Caso ele fique no mesmo lugar, vocês não vão mudar nada. Fechou? Vamos lá então aqui, ó. Então, qual que é o meu objetivo principal? Primeiro é letras, o que tem letra para o primeiro membro, o que não tem letra para o segundo membro. Então, bora resolver aqui. Ó, quem já está no primeiro membro e fica? O 3x. O 3x já fica, porque ele já tem letra. Beleza? Show. Chega mais alguém no primeiro membro? Chega. O x está no segundo membro, ele tem que passar para o primeiro. Só que ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Passei. Não tem mais ninguém para chegar. Bota o sinal de igual. Beleza? Show de bola. Agora a gente vai organizar o segundo membro. Quem já está no segundo membro? O menos 3. Mas quem chega no segundo membro? Quem não tem letra? É o mais 7. Ele está no primeiro membro com mais 7. Para eu passar ele para o segundo membro, ele vai como menos 7. Pronto. Então, eu já organizei. Eu passei letra para um lado, número para o outro. Agora, o que a gente vai fazer é resolver um lado de cada vez. Então, primeiro eu vou resolver esse primeiro membro aqui. E depois eu vou resolver o segundo membro. Vamos resolver então. Vamos lá. 3x menos x vai dar 2x igual. Menos 3 com menos 7, sinais iguais. Eu somo e repito o sinal. Então, vai dar menos 10. Pronto. O meu objetivo é achar o valor de x, tá certo? Para eu achar o valor de x, ele tem que ficar isolado, sozinho no primeiro membro, tá? Quem está com ele, eu tenho que passar para o outro lado. Quem está com ele é o 2. O 2 está fazendo o que com ele? Multiplicando. Então, eu passo para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x, vai ser igual ao quê? Menos 10 dividido por 2. Logo, x é igual a menos 5. Então, encerrei, tá? O valor de x, o valor desse número é menos 5, tá? Então, o que a gente entende aqui nessa equação principal? Tá? Um número multiplicado com 3 mais 7, que dá o mesmo resultado que esse mesmo número subtraído de 3, esse número é menos 5. Fechou? Bora. Para a próxima aqui, ó. Próxima equação, 5x mais 10 igual a 8x mais 28. Mesma coisa, o primeiro passo é organizar o que tem letra para um lado, o que não tem para o outro. Bora organizar aqui, ó. O 5x já fica aqui. Quem chega para cá? O 8x. O 8x é positivo. Ah, Renan, mas ele não tem nenhum sinal. É tempo. O positivo na frente do número, se ele não aparece,
tá tranquilo, ele é positivo, ele não precisa aparecer, beleza? Então aqui eu sei que esse 8 aqui, ele é positivo, beleza? Então, só que ele vai passar para o outro lado, porque ele tem letra, então ele passa negativo. Então vai ficar 5x menos 8x. Igual. Agora, quem já está no segundo membro vai ficar igual a 28. Quem chega lá, o mais 10 passa para o outro lado como menos 10. Beleza? Pronto, já organizei. Letra para um lado, número para o outro. Agora eu vou resolver cada um dos lados. Eu vou resolver esse lado aqui e vou resolver esse lado aqui. Beleza? Show de bola. Bora resolver então. 5x menos 8x. Sinais diferentes. Subtrai e repito o sinal do maior número. Que vai dar então menos 3x. Igual 28 menos 10 vai dar 18. Beleza. Eu cheguei no momento que... Deixa eu melhorar esse sinal de igual aqui. Ficou feio. Eu cheguei no momento, o quê? Que eu tenho que resolver achar o valor de x. Só que tem um detalhe. O que vocês conseguem perceber aqui? Eu consigo perceber que essa parte que tem o 3x, ele está negativo. Ele não pode ser negativo. Toda vez que vamos lá, olha os passo a passo. Letra para um lado, número para o outro. Resolvi o primeiro membro, resolvi o segundo membro. Quando eu fizer isso, eu vou chegar a um termo igual ao outro termo. Beleza? Show de bola. Quando eu chegar nesse momento, eu vou ter que analisar se o termo que tem x ele é negativo ou ele é positivo. Se ele for positivo, tranquilo, pode seguir igual da questão anterior. Se ele for negativo, vocês vão ter que dar uma parada, ele não pode ser negativo. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão multiplicar toda a equação por menos 1. Por que menos 1? Porque meu objetivo é eliminar o negativo desse termo. Tá certo? Então, multiplicando por menos 1 vai ficar 3x. Opa, vamos botar de vermelho para continuar. Então, o que acontece aqui? O menos 1 é o único elemento onde eu multiplicando, ele muda o sinal, mas ele não muda o resultado, tá? O número em si. Então, vamos lá. Então, multiplicando menos 1 vai ficar aqui 3x, né? Menos 3x vezes menos 1 vai dar mais 3x, igual menos 18. Ou seja, quando eu multiplico por menos 1, todos os sinais invertem. O que é positivo passa a ser negativo e o que é negativo passa a ser positivo. Beleza? Show de bola. Agora, como o elemento, o termo que tem o x ficou positivo, eu posso continuar resolvendo. Então, vai ficar x igual menos 18 dividido por 3. Logo, x é igual a menos 6. Resolvido. Beleza? Show de bola. Agora, bora para a próxima questão. Essa próxima questão é uma questão diferente porque ela envolve parênteses, mas tem um detalhe importante. Toda expressão que eu começar a resolver e tem parênteses, eu sempre tenho que tentar começar por ela, se for possível. Tá? Eu tenho que eliminar o parêntese. A primeira coisa é eliminar o parêntese. Tá? Nesse caso aqui, como que eu teria que eliminar o parênteses aqui? Eu não consigo resolver dentro dele. Por quê? Porque olha o que tem dentro dele. 2x mais 3. Eu posso somar número com letra? Não posso. Então, eu não consigo juntar. Mas eu tenho que eliminar o parênteses do mesmo jeito. Existe uma técnica chamada distributiva, ou conhecido chuveirinho. O que ele me diz? O que ele me ensina a fazer? Simples. Ele vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse número que está fora, tá vendo aqui, ó? Tem um número aqui fora. Esse número aqui fora, na frente do parênteses, ele está multiplicando o parênteses. Então, você vai pegar ele, multiplicar por esse primeiro termo, e pegar esse e multiplicar por esse. Aqui é a mesma coisa. Esse vezes esse, e esse vezes esse. Assim, você consegue eliminar o parênteses. Então, bora lá. Então, eu tenho 3 vezes 2x, eu vou achar 6x. Mais 3 vezes 3, 9. Então, mais 9. Beleza, continuando. Eu tenho menos 4 vezes x, então vai dar menos 4x. E eu tenho menos 4 vezes menos 1, que vai dar mais 4, igual a 3. Pronto, eliminei o parêntese. Agora é só resolver conforme os exercícios anteriores. Letra para um lado, que não tem para o outro, desse jeito que vocês já aprenderam. Então, bora resolver aqui, ó. Vamos lá. O 6x, ele fica aqui, menos 4x, não tem mais ninguém que tenha x, então vou botar o sinal de igual aqui. 3 já está aqui, quem chega para cá? O menos 9 chega aqui e o menos 4 chega aqui, beleza? Tá, então lembrando, mais 9 está positivo para um lado, passa para o outro lado negativo. O mais 4 está positivo, passa para o outro lado negativo.
beleza? Agora, bora resolver. 6x menos 4x, lembrando que eu vou resolver cada membro. Então, bora lá. 6x menos 4x, eu tenho que vai dar 2x. Igual 3 menos 9 menos 4. Vamos lá. 3 menos 9 vai dar... Vamos resolver por partes, vai ficar mais tranquilo, tá? Primeiro aqui, ó. 3 menos 9 vai dar menos 6. E repito o menos 4. Beleza? Continuando resolvendo. 2x vai ser igual a menos 6 com menos 4 vai dar menos 10. Show de bola. Vamos botar aqui para o lado aqui, ó. Então, agora, o que eu faço aqui? X é igual a menos 10 sobre 2. X é igual a menos 5. Aí vocês vão me perguntar, Renan, mas aqui, ó, esse termo aqui, ele é negativo. Não multiplica por menos 1? Não. Vocês só vão multiplicar por menos 1 se esse elemento aqui for negativo, o termo que tem x. Caso contrário, os outros não precisam multiplicar. Beleza? Então, achei a resposta que é menos 5. Vamos lá, pessoal. Agora resolver essa questão aqui. Ó. Ela é semelhante à questão anterior. Beleza? Bora lá, então. Ó. Mesma coisa. 7 vezes x. Eu tenho aqui, ó, 7 vezes x, 7x, menos 7 vezes 5, 35. Igual 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 1, 3. Pronto. Agora eu tenho que fazer o quê? Separar. Letra para um lado, número para o outro. Vamos lá, então, aqui, ó. 7x menos 3x é igual a 3 mais 35. Beleza? Show de bola. E agora é só resolver. 7x menos 3x, eu tenho 4x igual a 38. X é igual a 38 dividido por 4. Logo, a gente percebe que eu não consigo dividir, não vai dar uma conta exata, mas eu consigo simplificar. O que é simplificar? É pegar um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, aqui eu posso dividir por 2 e aqui eu posso dividir por 2. Que vai dar conta aqui. X é igual a 19 por 2. Observe que eu não consigo simplificar mais. Então, paro por aqui. Esse é o resultado. Beleza? Pessoal, o seguinte, então a gente encerra aqui essas questões, tá certo? Aguarde o próximo vídeo que a gente vai trazer mais conteúdo para vocês, tá beleza? A gente vai trazer mais assuntos que caem em concurso público, tá certo? Mas se gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe, estude e faça muitas questões. Beleza? Pessoal, tamo junto e até a próxima.